Trabalhar como coveiro por 30 anos me fez testemunhar muitas histórias trágicas e misteriosas, mas nada me preparou para o que descobri durante a expansão do cemitério. Ao cavar uma nova área, encontrei uma série de túmulos não marcados. Algo sobre esses túmulos me deixou inquieto e senti que precisava investigar mais a fundo. O que eu não sabia era que essa decisão me colocaria no caminho de segredos sombrios e perigosos. Estava prestes a desvendar crimes horríveis que alguém queria manter enterrados para sempre. Essa descoberta aconteceu durante um dia aparentemente normal de trabalho. Estávamos expandindo o cemitério para uma área que, até então, permanecia intocada. Ao cavar, a pá encontrou algo duro. Pensei que fosse uma pedra, mas logo percebi que era uma tampa de caixão antigo e desgastado. Removendo a terra com cuidado, encontrei outros caixões, todos sem marcas ou identificação. A inquietação cresceu à medida que desenterrávamos mais túmulos. Eram caixões simples, sem as honras usuais de sepultamento. A sensação de que algo estava profundamente errado tomou conta de mim. Os caixões não estavam na documentação do cemitério, e ninguém parecia saber da existência deles. Isso era apenas o começo de um mistério perturbador. Decidi investigar por conta própria. No início, perguntei discretamente a colegas de trabalho mais antigos, mas ninguém tinha respostas. Fui até a prefeitura para verificar registros históricos, mas novamente encontrei silêncio e olhares evasivos. Comecei a sentir que estava tocando em um assunto proibido. Foi então que comecei a encontrar pequenos indícios. Fotos antigas e recortes de jornais me levaram a histórias de desaparecimentos misteriosos e crimes não resolvidos na cidade. Aos poucos comecei a conectar os pontos. Os túmulos não marcados pertenciam a vítimas de crimes horríveis que foram enterradas clandestinamente para esconder a verdade. Ao desenterrar esses segredos inadvertidamente, chamei a atenção de forças que fariam de tudo para manter esses horrores no passado. Com cada dia que passava, as evidências dos crimes enterrados se tornavam mais claras e perturbadoras. Descobri registros médicos que mencionavam mortes inexplicáveis, todos ligados aos desaparecimentos que investigava. As vítimas apresentavam sinais de violência extrema e tortura. Essas descobertas apenas confirmavam minhas suspeitas. Os túmulos não marcados pertenciam a pessoas que foram assassinadas e enterradas clandestinamente. Minha investigação não passou despercebida. Comecei a notar carros estacionados perto da minha casa, em horários estranhos, e senti que estava sendo seguido. Uma noite, encontrei uma carta anônima presa na minha porta, avisando para que eu parasse com minha investigação. A carta estava escrita em um tom ameaçador, mencionando detalhes pessoais que apenas alguém me observando de perto saberia. Apesar das ameaças, continuei investigando, determinado a trazer justiça para aquelas almas esquecidas. Isso me levou a descobrir uma rede de corrupção que envolvia figuras poderosas da cidade, incluindo policiais, empresários e políticos. Eles estavam todos envolvidos nos crimes e usaram sua influência para manter tudo em segredo. As mortes das vítimas não foram apenas assassinatos, mas execuções planejadas para silenciar aqueles que sabiam demais. As ameaças aumentaram. Recebi telefonemas anônimos com vozes distorcidas avisando que, se continuasse, eu também acabaria em um dos túmulos não marcados. Uma noite, ao voltar para casa, encontrei minha porta arrombada e minha casa revirada. Eles não encontraram nada comprometedor, mas a mensagem estava clara. Minha vida estava em perigo. A situação tornou-se insustentável quando tentaram me atropelar enquanto eu atravessava a rua para o trabalho. Consegui escapar por pouco, mas sabia que estava ficando sem tempo. Precisava encontrar uma maneira de expor os responsáveis antes que fosse tarde demais para mim e para as almas esquecidas cujas histórias eu estava tentando revelar. Sabendo que estava ficando sem tempo, decidi levar minhas descobertas ao jornal local. Reuni todas as provas que consegui: fotos, registros médicos, recortes de jornais antigos e as ameaças que recebi. Marquei uma reunião com um repórter de confiança, alguém que já havia exposto casos de corrupção antes. Na noite da reunião senti que algo estava errado. Mesmo assim, fui ao encontro
levando todo o material comigo. Ao chegar ao local combinado, vi o repórter sendo levado à força por 2 homens em um carro preto. Antes que pudesse reagir, fui cercado por outros 2 homens que me obrigaram a entrar em uma van. Dentro da van, fui confrontado por um homem que reconheci de fotos antigas, um ex-policial que agora trabalhava como segurança para um dos empresários corruptos. Ele me avisou para parar com minhas investigações ou enfrentaria consequências graves. Senti o desespero tomar conta, mas sabia que não podia desistir. Durante o trajeto, consegui enviar uma mensagem de texto para minha esposa com a localização da van, esperando que ela pudesse alertar as autoridades. Quando a van parou em uma área isolada do cemitério, fui arrastado para fora. O ex-policial começou a me ameaçar, dizendo que meu destino seria igual ao das vítimas nos túmulos não marcados. No momento de maior desespero, luzes de sirene surgiram à distância. Minha mensagem havia sido recebida e a polícia estava a caminho. Os homens tentaram fugir, mas foram rapidamente cercados e presos. As evidências que eu havia reunido, juntamente com o testemunho do repórter e minha própria história, finalmente trouxeram justiça às vítimas enterradas clandestinamente. Os responsáveis foram julgados e condenados, e os túmulos não marcados foram finalmente identificados, trazendo um pouco de paz às almas que haviam sido esquecidas. Isso trouxe à tona uma rede de corrupção e crimes horríveis que assombravam nossa cidade há anos. A coragem de investigar e expor essas atrocidades finalmente trouxe justiça às vítimas, que agora descansam em paz, devidamente identificadas. Para mim, a experiência deixou cicatrizes profundas e uma lição valiosa. Mesmo nas sombras mais escuras, a verdade deve ser buscada e revelada. Hoje, continuo meu trabalho como coveiro, mas com um novo senso de propósito, sempre vigilante contra os segredos que a terra pode esconder. Trabalhar como coveiro nunca foi um problema para mim. Desde que comecei há mais de uma década, o silêncio do cemitério isolado tornou-se um companheiro. Era uma rotina tranquila, até que algo estranho começou a acontecer. Todas as noites, exatamente à meia-noite, uma figura encapuzada aparecia, dirigindo-se sempre ao mesmo túmulo. Sem nunca dizer uma palavra, ele apenas observava, imóvel, como se estivesse esperando algo. A inquietação que essa presença causava só aumentava a cada noite. Mal sabia eu que aquilo era apenas o começo do que seria uma verdadeira jornada de terror. Na primeira noite em que notei o visitante noturno, estava cuidando da manutenção das sepulturas. A figura encapuzada apareceu pontualmente à meia-noite. Sua presença silenciosa era perturbadora. Fiquei observando de longe, tentando entender o que motivava aquela visita. Ele ficou parado diante de um túmulo específico, o de uma jovem chamada Mariana, falecida há alguns anos. Nos dias seguintes, a cena se repetiu. A curiosidade e o desconforto cresceram dentro de mim. Decidi que na noite seguinte me aproximaria para tentar entender o que estava acontecendo. Quando finalmente tomei coragem, senti um calafrio ao perceber que o visitante noturno não estava sozinho. Depois de decidir confrontar o visitante encapuzado, preparei-me mentalmente para a noite seguinte. À meia-noite, ele apareceu como de costume. Enquanto eu me aproximava, percebi algo estranho. A temperatura parecia cair drasticamente ao redor do túmulo. No terceiro dia, notei marcas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado. A cada noite, novos eventos bizarros ocorriam. Uma noite, ouvi sussurros indecifráveis vindos da direção do túmulo, embora o visitante encapuzado permanecesse em completo silêncio. O cemitério, antes um lugar de tranquilidade, agora era dominado por uma sensação opressiva de medo. As sombras pareciam se mover por conta própria, e eu comecei a ver vultos ao redor do túmulo de Mariana. Mesmo quando o visitante não estava presente, a sensação de ser observado nunca desaparecia. As noites tornaram-se insuportáveis, e eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Em uma noite particularmente fria e sem lua, decidi que precisava de respostas.
À meia-noite, quando o visitante encapuzado apareceu, me aproximei mais do que nunca. Quando estava a poucos metros, uma sensação de pavor absoluto tomou conta de mim. A figura se virou lentamente, revelando um rosto pálido e sem olhos. De repente, o chão ao redor do túmulo começou a tremer e uma mão esquelética emergiu da terra. Senti meu coração acelerar enquanto recuava, mas não conseguia desviar o olhar. A mão puxou uma figura horripilante para fora do túmulo, uma versão distorcida e putrefata de Mariana. O visitante encapuzado começou a sussurrar em uma língua desconhecida, e o ar ficou pesado com uma energia malévola. A figura de Mariana começou a se aproximar de mim, os olhos vazios fixos em meu rosto. Paralisado pelo medo, percebi que aquele visitante encapuzado havia despertado algo que deveria permanecer enterrado. Quando a figura estava quase me tocando, uma onda de pânico me deu forças para correr. Ao olhar para trás, vi que o visitante e a figura de Mariana haviam desaparecido, mas a sensação de ser observado nunca me deixou. Depois daquela noite aterrorizante, minha vida nunca mais foi a mesma. Voltei ao cemitério durante o dia para verificar o túmulo de Mariana, mas estava intacto, sem sinais de perturbação. Relatei o ocorrido a meus superiores, mas eles acharam que eu estava imaginando coisas devido ao isolamento e ao trabalho noturno. Desde então, evito o cemitério à noite. A figura encapuzada e a visão de Mariana me assombram constantemente, lembrando-me de que há forças além da nossa compreensão. O cemitério, antes um refúgio de tranquilidade, tornou-se um símbolo de terror e mistério inexplorado. Essa história pode servir como alerta e sinto a necessidade em compartilhar. Trabalho como coveiro em um cemitério no interior da minha cidade. É um trabalho solitário? É sim, mas também nunca tinha me dado problemas. No entanto, nas últimas semanas, algo perturbador começou a acontecer. Notei que certos corpos desapareciam misteriosamente durante a noite. No início, pensei que fosse um erro de registro, mas logo ficou claro que havia algo muito mais sinistro acontecendo. Decidi investigar por conta própria, determinado a descobrir a verdade. Mal sabia eu que estava prestes a enfrentar uma rede de tráfico de órgãos que usava o cemitério como ponto de coleta. Minha busca por respostas colocaria minha vida em grave perigo, enquanto tentava expor e interromper essa operação macabra. A primeira vez que notei algo errado foi durante a rotina de manutenção das sepulturas. Verifiquei um caixão recentemente enterrado e, para meu espanto, ele estava vazio. Consultei os registros e confirmei que um corpo deveria estar ali, enterrado apenas alguns dias antes. Intrigado, comecei a prestar mais atenção e logo percebi um padrão. Vários outros caixões de corpos recém-enterrados estavam vazios também. Essa descoberta me deixou inquieto. Decidi falar com meus colegas, mas todos pareciam ignorar o problema ou fingiam não saber de nada. Com uma crescente sensação de urgência, resolvi monitorar o cemitério durante a noite. Instalei câmeras escondidas em locais estratégicos e me preparei para uma vigília solitária e assustadora. Na primeira noite nada aconteceu. Contudo, na segunda noite, vi algo que me deixou perplexo. Por volta das 3 da manhã, um grupo de homens vestidos com roupas escuras entrou furtivamente no cemitério. Eles se dirigiram diretamente a uma das sepulturas recentes. Com movimentos precisos, abriram o túmulo e retiraram o corpo, colocando-o em uma van sem identificação. Observei paralisado, enquanto a van desaparecia na escuridão. Na manhã seguinte, ao revisar as gravações, confirmei que o que tinha visto não era um pesadelo. Aqueles homens agiam com a precisão de cirurgiões, como se já tivessem feito isso muitas vezes antes. Fiquei chocado e sabia que precisava fazer algo. Primeiro pensei em confrontá-los, mas rapidamente descartei a ideia. Eu estava lidando com algo muito maior do que imaginava. Decidi então investigar mais a fundo. Fiz mais vigílias noturnas e continuei a monitorar as câmeras. A cada noite ficava mais claro que o cemitério estava sendo usado como ponto de coleta para uma rede de tráfico de órgãos. As evidências estavam diante de mim. Os corpos desapareciam.
e as gravações mostravam a operação sinistra em ação. Ao tentar descobrir mais, comecei a notar detalhes perturbadores. As vans não tinham placas, os homens usavam máscaras e luvas, e cada movimento parecia calculado para deixar o mínimo de rastros possível. Mas a maior surpresa veio quando percebi que os corpos não eram retirados ao acaso. Havia um padrão nas sepulturas escolhidas, como se os corpos fossem selecionados por alguma característica específica. Minha curiosidade e determinação em expor essa rede sinistra me colocaram em perigo. Certo dia, encontrei minha casa arrombada e revirada. Eles estavam procurando por algo, talvez as gravações ou qualquer evidência que pudesse os incriminar. As ameaças começaram a aparecer de forma mais direta. Recebi uma ligação anônima, com uma voz distorcida avisando que, se eu não parasse, pagaria um preço alto. Mas eu não podia parar. Havia algo profundamente errado e alguém precisava expor essa rede de horror. Decidi reunir todas as provas e buscar ajuda. Contatei um jornalista investigativo, um amigo de longa data, que concordou em me ajudar a expor a verdade. No entanto, essa decisão só aumentou o risco, e eu sabia que estava entrando em um terreno extremamente perigoso. Com as gravações e provas em mãos, minha determinação de expor a rede de tráfico de órgãos só crescia. O jornalista investigativo, Marcos, concordou em me ajudar, e juntos começamos a planejar como revelar a verdade ao público. No entanto, a rede de criminosos percebeu nossas intenções rapidamente. As ameaças se tornaram mais diretas. Uma noite, enquanto revisava as gravações, recebi uma ligação anônima. Uma voz distorcida ameaçou minha família se eu não parasse com minha investigação. O medo tomou conta de mim, mas a raiva e a necessidade de justiça eram ainda maiores. Na manhã seguinte, ao sair para trabalhar, notei um carro preto estacionado do outro lado da rua. Seus ocupantes pareciam me observar. Decidi não alterar minha rotina, mas a sensação de estar sendo constantemente vigiado era insuportável. No trabalho, encontrei outro bilhete anônimo, desta vez dentro do meu armário. Ele dizia: "Pare ou você será o próximo." A cada dia, novas evidências da rede de tráfico de órgãos surgiam. Descobrimos que os corpos eram cuidadosamente selecionados. Os criminosos tinham acesso a registros médicos e escolhiam vítimas cujos órgãos estivessem em melhores condições. Isso revelava um grau de organização assustador e envolvimento de profissionais de saúde. Marcos e eu decidimos nos encontrar com uma fonte anônima que alegava ter informações cruciais. No entanto, ao chegarmos ao ponto de encontro, encontramos a fonte morta, claramente assassinada para impedi-la de falar. Esse acontecimento chocante confirmou a gravidade da situação e o quanto esses criminosos estavam dispostos a fazer para proteger seu segredo. Ao investigar mais profundamente, descobrimos que a rede de tráfico tinha ramificações internacionais. Os órgãos eram vendidos no mercado negro para compradores dispostos a pagar fortunas. Quanto mais investigávamos, mais evidências surgiam de que pessoas poderosas estavam envolvidas. Políticos, médicos renomados e até oficiais da polícia tinham algum grau de participação, ou pelo menos estavam cientes das atividades. Uma noite recebi uma visita inesperada em casa. 2 homens mascarados me renderam e vasculharam meu escritório, destruindo documentos e equipamentos. Eles me deixaram uma última ameaça antes de desaparecer. "Isso é só um aviso. Pare agora ou sua família vai pagar." Essa invasão quase me quebrou, mas também me fez perceber que estava mais perto da verdade do que imaginava. Com a ajuda de Marcos, transferi todas as provas restantes para um local seguro e pedi proteção policial. As autoridades começaram a levar a sério nossas descobertas, especialmente após a invasão e as ameaças. Nossa investigação culminou em uma reunião secreta com um agente federal disposto a ajudar. Ele nos forneceu recursos para expor a rede sem nos comprometer. Com novas ferramentas e apoio, conseguimos reunir provas suficientes para incriminar várias pessoas poderosas envolvidas na rede de tráfico de órgãos. Com a ajuda do agente federal,
Organizamos uma operação para desmantelar a rede de tráfico de órgãos. A operação foi planejada meticulosamente, com agentes infiltrados e vigilância constante. Na noite da operação, o cemitério foi cercado por policiais disfarçados, esperando o momento certo para agir. Os criminosos chegaram pouco depois da meia-noite, seguindo seu padrão habitual. Começaram a desenterrar um corpo, sem saber que estavam sendo observados. Quando estavam prestes a remover os órgãos, os agentes se revelaram, cercando-os. Houve uma breve troca de tiros, mas a polícia estava preparada e conseguiu prender todos os envolvidos. Durante os interrogatórios, descobrimos a extensão da rede. Havia cúmplices em hospitais, clínicas e até na administração pública. As provas coletadas foram suficientes para prender não apenas os operativos, mas também seus financiadores e cúmplices em posições de poder. A operação foi um sucesso, mas não sem custo. Minha identidade como informante foi revelada durante o processo e recebi várias ameaças de retaliação. A polícia ofereceu proteção para mim e minha família e fomos relocados para um lugar seguro. O cemitério, outrora um lugar de silêncio e paz, tornou-se o epicentro de uma das maiores operações contra o tráfico de órgãos no país. Marcos publicou uma série de reportagens detalhando a operação e os horrores que descobrimos. A resposta do público foi avassaladora e as autoridades foram pressionadas a reforçar as leis contra o tráfico de órgãos e a proteger melhor os cemitérios e hospitais. A operação desmantelou uma rede de tráfico de órgãos que aterrorizava a comunidade. As prisões de figuras poderosas e cúmplices mostraram o alcance da corrupção e a necessidade de vigilância constante. As reportagens de Marcos trouxeram à luz os horrores descobertos, gerando uma resposta avassaladora do público. Leis mais rigorosas foram implementadas e a proteção em cemitérios e hospitais foi reforçada. Apesar do perigo enfrentado, a busca pela justiça valeu a pena. Comecei meu trabalho como coveiro em um cemitério antigo e isolado, animado pela nova experiência. Era meu primeiro emprego, e a tranquilidade do lugar me agradava. No entanto, ao explorar os arquivos do cemitério, descobri uma história macabra. Décadas atrás, o cemitério havia sido usado para enterrar vítimas de um serial killer que nunca foi capturado. Enquanto realizava minhas tarefas diárias, encontrei uma evidência chocante que poderia finalmente levar à captura do assassino. Mas ao revelar esse segredo, percebi que minha vida estava em perigo. O assassino, ainda à solta, faria de tudo para manter seus segredos enterrados. Meu primeiro mês como coveiro no antigo cemitério foi relativamente tranquilo até que, um dia, enquanto limpava um mausoléu abandonado, encontrei uma caixa velha e enferrujada escondida atrás de uma parede falsa. Dentro dela, havia vários objetos pessoais, fotos antigas e, o mais perturbador, um diário. Ao folhear o diário, descobri que ele pertencia a uma das vítimas de um notório serial killer que aterrorizou a região décadas atrás. O diário detalhava encontros e eventos que levavam a crer que o assassino frequentava o cemitério, usando-o como local para enterrar suas vítimas. Decidido a descobrir mais, comecei a investigar outros túmulos antigos. Encontrei mais evidências, recortes de jornais sobre desaparecimentos, objetos pessoais enterrados com os corpos e marcas suspeitas em alguns caixões. Cada descoberta aumentava minha sensação de que estava mexendo com algo perigoso. Ao mesmo tempo, comecei a notar sinais de que estava sendo observado. Sentia uma presença inquietante durante minhas rondas noturnas. Certa vez encontrei uma mensagem anônima deixada em minha casa, alertando-me para parar com minha investigação. Ignorar a mensagem era impossível, mas a necessidade de justiça para aquelas vítimas esquecidas me motivou a continuar. Minha vida cotidiana começou a se encher de paranoia e medo. O cemitério, antes um lugar de paz, agora parecia um campo minado de segredos sombrios e perigos iminentes. Eu sabia que precisava agir rápido,
e entregar as evidências às autoridades antes que o assassino, percebendo minha investigação, viesse atrás de mim para garantir que seus segredos permanecessem enterrados para sempre. Determinando a descobrir a verdade, intensifiquei minha investigação. Comecei a catalogar todas as evidências encontradas e comparei-as com os relatos de desaparecimentos arquivados na biblioteca local. A conexão entre os túmulos e as vítimas desaparecidas se tornava mais clara a cada dia. Certo dia, enquanto examinava um túmulo, percebi que alguém tinha mexido na terra recentemente. Sob a lápide encontrei uma caixa contendo mais pertences pessoais e uma carta com uma lista de nomes, provavelmente das próximas vítimas. Esta descoberta confirmou que o assassino ainda estava ativo e usava o cemitério para esconder suas atrocidades. À medida que minha investigação progredia, as ameaças se tornaram mais diretas e assustadoras. Recebi telefonemas anônimos durante a noite com vozes sussurradas avisando-me para parar. Uma manhã encontrei as janelas de minha casa quebradas e uma mensagem ameaçadora pintada na parede. Pare agora ou morra. A polícia foi chamada, mas sem provas concretas. Não puderam fazer muito. Decidi envolver a polícia de forma mais direta e procurei um detetive conhecido por resolver casos antigos e complexos. Apresentei todas as minhas descobertas, desde os diários e objetos pessoais até a lista de possíveis vítimas futuras. O detetive prometeu investigar, mas advertiu-me que estava lidando com alguém extremamente perigoso. Apesar do apoio, as ameaças continuaram. Certo dia, ao voltar do trabalho, encontrei meu cachorro morto no quintal com uma nota amarrada ao seu corpo. Você está ficando sem tempo. O horror e a raiva me dominaram, mas não consegui recuar. Sabia que estava cada vez mais perto de desmascarar o assassino. Os dias seguintes foram uma mistura de medo e adrenalina. Minhas rondas noturnas no cemitério se tornaram mais tensas. Cada sombra parecia uma ameaça. Em uma dessas noites, senti que estava sendo seguido. Decidi confrontar o perseguidor, mas ele escapou antes que eu pudesse vê-lo claramente. Apenas a presença constante de perigo me mantinha alerta. O detetive me ligou certa noite, dizendo que estava próximo de identificar o assassino com base nas novas evidências. A operação para capturá-lo estava em andamento, mas precisávamos de mais provas concretas. Eu sabia que a chave para isso estava enterrada no cemitério, entre os túmulos das vítimas. Faltando poucos dias para a operação, uma última ameaça veio. Encontrei uma carta em meu carro, detalhando os movimentos diários de minha família, com a mensagem: não me force a fazer algo que você vai se arrepender. A urgência de resolver o caso e proteger minha família era esmagadora. Sabia que o tempo estava se esgotando e que precisava agir rapidamente para garantir que o assassino fosse capturado e que os segredos enterrados no cemitério fossem finalmente revelados. Na noite da operação, estava ciente de que, se algo desse errado, poderia ser meu fim. O detetive e sua equipe estavam preparados para agir, mas sabíamos que a captura do assassino dependia de uma armadilha cuidadosamente planejada. Naquela noite, voltei ao cemitério com um plano: fingir que havia desistido da investigação e estava apenas fazendo o meu trabalho noturno. Estava ciente de que o assassino provavelmente estaria me observando, esperando o momento certo para atacar e silenciar-me para sempre. Enquanto eu limpava uma área próxima aos túmulos suspeitos, notei um movimento nas sombras. Meu coração acelerou, mas mantive a calma, fingindo não perceber. Senti a presença do assassino se aproximando e então ouvi um leve som de passos atrás de mim. De repente, uma mão firme agarrou meu ombro e uma voz fria sussurrou: eu avisei para você parar. Num movimento rápido, virei-me e consegui ver o rosto do assassino. Um homem de meia idade, com um olhar frio e calculista. Ele segurava uma faca, pronto para me silenciar de uma vez por todas. A adrenalina tomou conta de mim e lutei para me libertar. O barulho da luta atraiu a atenção da equipe do detetive, que estava posicionada estrategicamente ao redor do cemitério. A briga foi intensa. Consegui desviar de uma facada e golpeei o assassino com uma pá, derrubando-o no chão. Antes que ele pudesse se recuperar,
Os agentes do detetive invadiram o local, imobilizando-o. O assassino tentou resistir, mas estava em desvantagem. Foi algemado e levado para a custódia, onde finalmente confessou seus crimes, detalhando cada um dos assassinatos e enterramentos. As evidências coletadas ao longo de minha investigação foram cruciais para garantir sua condenação. As vítimas finalmente tiveram justiça, e os segredos sombrios do cemitério foram expostos para todos verem. A captura do assassino trouxe justiça para as vítimas enterradas no cemitério e revelou os segredos que ele tentava manter ocultos. Minha investigação, apesar das ameaças e do perigo constante, foi crucial para expor a verdade. A operação liderada pelo detetive desmantelou o esquema do serial killer, garantindo sua condenação. Meu trabalho como coveiro nunca mais será o mesmo, mas agora, com um novo senso de propósito, continuo a zelar pelo cemitério, sabendo que a justiça prevaleceu.